Olá pessoal, bem-vindo a mais um Histórias de Imigração, hoje com um assunto que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a gente vai falar aqui de revalidação de diploma para quem quer ser enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Eu trouxe hoje um case de sucesso nesse assunto que a gente está falando. Márcio, seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado você pelo convite, eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder estar compartilhando um pouco da minha história. Tão bacana a gente ver histórias de brasileiros bem-sucedidos, tanto no projeto de imigração deles, quanto na profissão, e é o caso do Márcio. Então, Márcio, começa falando pra gente quem era o Márcio no Brasil. Tá. Você já era enfermeiro no Brasil, o que você fazia lá? Sim, eu sou enfermeiro no Brasil desde 2004, me formei em 2004. Então, eu sempre comecei a trabalhar com psiquiatria no Brasil. Sou formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Trabalhava no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, sempre com psiquiatria. Mas eu trabalhei também, como no Brasil o custo de vida é muito alto, principalmente no Rio de Janeiro, eu sempre tive 2 empregos. Minha vida inteira eu sempre tive 2 empregos. Então, eu trabalhava à noite como enfermeiro psiquiatra e de dia eu fui trabalhar com PSF, trabalhei embarcado em plataforma de petróleo. Trabalhei como professor de uma universidade no Rio de Janeiro também. Tudo na área da enfermagem? Tudo na área de enfermagem. Então, há 16 anos, um pouco mais de 16 anos como enfermeiro. Legal. E esse sonho de vir para os Estados Unidos? Nasceu aí no coração em algum momento? Aconteceu alguma coisa? Falou assim, vamos para os Estados Unidos? Na verdade, eu sempre quis sair do Brasil para trabalhar menos, porque, infelizmente, no Brasil a profissão de enfermagem não é tão valorizada, principalmente financeiramente. Os enfermeiros ainda ganham um pouco e no Rio de Janeiro, como uma cidade muito cara, eu sempre tive 2 empregos, eu trabalhava muito, então eu sempre quis trabalhar horas, né? Trabalhava 72 horas por semana. Nossa. Então, eu sempre quis trabalhar menos, então eu sempre quis sair fora do Brasil, sair do Brasil para trabalhar menos, porque eu sabia que fora do Brasil o custo de vida é menor e o salário acompanha, então você consegue ter uma independência financeira trabalhando num emprego só. Então pensei em Itália, pensei em Portugal, Canadá e tudo mais, mas só quando mencionei, quando surgiu no cenário os Estados Unidos é que a esposa que decidiu embarcar. Aí o voto de Minerva acompanhou. Isso. Eu também já tinha mais velha, então a filha já estava mais velha, então já conseguia separar um pouco melhor, né? Então tudo conspirou para os Estados Unidos. Eu já falava inglês, então em 2014 a gente começou a pensar na imigração para aqui para os Estados Unidos. E aí começou então esse projeto, é isso? A gente Sim. sempre fala aqui no canal da importância de se preparar. Então eu queria já que agora você começasse a contar para o pessoal, porque, gente, o Márcio, ele já veio, na verdade, com esse processo bem encaminhado, bem adiantado, ou seja, você fez tudo isso no Brasil, ou seja, foi um planejamento e uma execução ainda lá no Brasil. Começa a contar aí os passos que você fez para hoje ser um enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Sim, então o processo, na verdade, eu vim para cá não já encaminhado, mas já pronto. Eu costumo dizer que a gente já vem para cá pronto, já pisou nos Estados Unidos com um green card na mão. Não com um green card físico, mas a gente vem com um processo aprovado, né? Com visto de residência temporária, residência permanente no passaporte, não é um green card ainda. Esse visto, quando você passa na entrevista, você ganha esse visto e você tem de 3 a 6 meses para entrar no país. E quando você pisa no solo americano, aí eles ativam sua residência permanente e chega o green card na sua casa que você deu o endereço depois de um mês. Esse visto que você está falando é o EB3, né? Sim. Então, que ele agora vai explicar para a gente aí. Márcio, tudo começa pelo idioma? Tem como a pessoa pensar em revalidar diploma aqui sem falar o inglês? Muitas pessoas, eu recebo muitas essas perguntas. O meu inglês é razoável, meu inglês é meia boca, consigo? Não, sendo sincero, não. Porque não é só o inglês. Lembre-se que você vai fazer prova de proficiência de inglês para vir para cá. Tem que fazer prova do Conselho de Enfermagem Americano, que eu chamo de Nursing Board, que no Brasil não existe isso. Então você precisa fazer a prova, e essa prova é em inglês. E tem o dia a dia. Você vai trabalhar com o público, em situações de emergência, situações que você precisa raciocinar rápido. Se você não fala o idioma, a chance de dar errado é muito grande. E aí, para você ser um bom profissional, tem que ter um bom inglês, né? Exato. Porque, gente, é diferente. Por exemplo, você vem viajar. Aí, normalmente, no grupo, tem aquele cara que tem um inglês melhorzinho, vamos dizer assim. Aí ele resolve, ele faz o pedido no McDonald's de todo mundo. Aconteceu comigo aqui quando a gente veio viajar. Alessandra, o fulano esqueceu o celular na atração tal do parque. Você pode ir lá e ajudar a descrever como que era o boné, o celular e tal. Então, esse inglês é O inglês, para você ser um bom enfermeiro e atender bem um paciente, lidar com um colega, é outro, não é isso? Então, imagina, então, só para você ter uma ideia de como o inglês é importante. Imagina você numa situação de emergência, trabalhando no hospital e um paciente para. Então, você precisa de uma emergência. Aqui chama de Code Blue. O paciente parou, você precisa fazer... Código azul. Você começa a fazer
as manobras de ressuscitação. Só que não é só manobra de ressuscitação. O médico vai mandar, eu quero que você passe de 1 miligrama de epinefrina. E se você não souber em inglês, e é uma ação assim, o médico falou, você tem que aplicar. É rápido. E tá valendo a vida do cara, né? Tá valendo a vida da pessoa. Imagina se você não fala inglês, se você não entendeu a ordem do médico, ou a ordem do colega seu, do seu lado, faz isso enquanto eu faço isso, pega o ambu. Então, se você não souber inglês, você não vai conseguir salvar a vida daquela pessoa, você não vai trabalhar, e aqui tudo é processo. Se você faz algo de errado, você vai ser processado por isso. Então, gente, vamos só rebobinar a fita aqui um pouquinho, porque você deu uma informação preciosa aí no meio de uma resposta que nós vamos pensar ela aí. Ele falou que você tem que ter a proficiência no inglês, porque também você vai fazer a prova do Conselho de Enfermagem Americano. do Conselho de Enfermagem. Então, no Brasil, que é o equivalente Corém. ao Corém. Só que lá no Brasil, se você se forma em enfermagem na faculdade, você tem um bacharelado lá, você só dá a entrada e pega a carteirinha, Sim, não é isso? Ou sim. seja, você é meio que automático. Você Sim. é enfermeiro, você tem direito a se afiliar ao Conselho Regional de Enfermagem. Aqui não. Não. Aqui você estuda e se forma, isso é uma coisa. Isso. Ser do conselho exige uma prova, é isso? Uma certificação para que você seja semelhante à OAB do Brasil, por exemplo. Justamente esse, eu gosto de sempre usar a OAB como exemplo, porque no Brasil, a OAB, eu não vou dizer que é a única, porque eu não tenho capacidade de dizer que é a única, mas é uma das poucas que exige uma prova para você poder exercer a função. O Conselho de Enfermagem, o Conselho de Medicina que tentou, não foi, então não existe nenhum outro, assim, que eu conheça, da área de saúde principalmente, não existe alguma profissão que exija a prova do Conselho, né? A enfermagem também não exige. Apenas você portar o diploma já é o suficiente para te dar o direito para exercer aquela função no Brasil. Aqui nos Estados Unidos não funciona assim. Não importa se você é estrangeiro, se você é americano, não é um preconceito. Eu quero provar que você consegue trabalhar aqui. Não é questão disso. Qualquer pessoa que se forma, que queira trabalhar como enfermeira aqui nos Estados Unidos, formado aqui ou não, precisa ser aprovado no Nursing Board, uma prova chamada NCLEX, N-C-L-E-X, NCLEX. Tem que ser aprovada nessa prova. Então, vamos lá, recapitulando os caminhos. Você, então, primeira coisa, proficiência no inglês. Essa proficiência você pode comprovar basicamente o quê? Através do TOEFL? Sim. Existem duas provas de proficiências que o Conselho que o Departamento de Imigração aceita, que é o TOEFL ou o IELTS. E essas provas, as pessoas que estão nos acompanhando, elas podem fazer no Brasil? Sim, sim. Quando eu vim para cá, a prova do Conselho de Enfermagem só podia ser feita aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia, já tem um test center em São Paulo. Tá. Agora você está falando da prova do Conselho. Do Conselho. Assim, as provas de inglês, a pessoa pode se preparar... Vamos voltar então desde o início. Tá. O passo a passo é, então, assim, você tem que ser formado como enfermeiro. Ok. Tá? Pessoa, então já é enfermeiro no Brasil, ticou a primeira coisa. Não pode ser técnico, não pode ser auxiliar. Tem que ser um bacharel em enfermagem. Ok. Tá? Formado em enfermagem, você tem que ter duas coisas, experiência e inglês. Recém-formado, a maioria das empresas que contratam pedem experiência de pelo menos 2 anos, de preferência na área hospitalar. Tá? Então, na área de docência, eles não têm muita procura. Então o passo professor, é enfermeiro, sabe inglês, você não só sabe inglês, faz a proficiência de inglês. Fez a proficiência de inglês, aí você começa a validar o seu diploma. Existem empresas aqui, uma empresa específica aqui nos Estados Unidos que valida o seu diploma. Certo. Uma vez validado o seu diploma, essa informação é enviada para o Conselho de Enfermagem no estado que você escolheu. Pois é um processo, então, como se diz assim, basicamente administrativo, solicitar essa validação. Porque em várias outras profissões, as pessoas ou precisam fazer outros cursos aqui, complementar, estudar mais alguma coisa, fazer uma matéria equivalente. Na enfermagem não tem isso. Não tem por quê. É dar entrada no processo. Isso. Por que não tem? Na grande maioria não vai ter isso. Por quê? Porque, em geral, o nosso curso de enfermagem no Brasil, ele é mais extenso do curso de enfermagem aqui nos Estados Unidos. Bem mais. Legal. Então, a nossa carga horária é muito maior do que a carga horária americana. Ou seja, é mais do que suficiente para revalidar esse diploma aqui. Sim. Em geral, você não vai ter problema com isso. Tá? Se tiver problema, geralmente é porque a faculdade, quando preenche a documentação para enviar para essa empresa que faz a validação do diploma, ela talvez tenha preenchido de forma errada a carga horária que você fez.
Aí essa empresa vai perguntar, mas você só fez só essa carga horária? Se você só fez essa carga horária, você não pode, você precisa ter tal carga horária. E como eu tenho certeza absoluta que o nosso curso no Brasil tem mais carga horária, então provavelmente foi um erro no preenchimento do formulário do que realmente a falta de carga horária. E Márcio, essa revalidação do diploma você fez através de uma empresa, você, vamos dizer assim, achou no Google ou tem uma empresa específica que faz isso para revalidar o diploma? Sim. Para esse processo que eu fiz, que te garante o EB3, existe uma empresa chamada CGFNS. Em português é CGFNS. Certo. É uma empresa que ela é especializada em validar ou revalidar o diplomas, principalmente de enfermeiros que se formaram no exterior. Ah, bacana. Essa empresa ela exige uma documentação que seja preenchida diretamente pela sua faculdade, que é a faculdade do enfermeiro, e uma outra documentação que o conselho de enfermagem do estado do que a pessoa fez a inscrição também tem que preencher. Por exemplo, pessoa do Rio de Janeiro, formado na Unirio, que eu vou dar o meu exemplo, que eu me formei na Unirio. Uma parte vem da da Universidade faculdade. Federal. Um documento, a Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, vai preencher, e o outro Corém do Rio de Janeiro vai ter que preencher. E não somos nós que enviamos a documentação para o CGFNS, para o CGFNS. É a faculdade que envia diretamente para eles e o Corém envia diretamente para eles. Não pode ter contato nosso. Revalidou o diploma, então agora o seu diploma é válido, você tem a proficiência em inglês, você já é formado em enfermagem, já tem pelo menos 2 anos de experiência hospitalar. Então agora é a hora de você passar na prova do conselho daqui dos Estados Unidos. Exato. E aí a gente estava conversando aqui antes, você falou que na sua época você teve que vir aqui fazer essa prova. E agora, olha que boa notícia para quem está aí acompanhando a gente, não é necessário mais, não. Você pode fazer isso tudo no Brasil. Sim, abriu um test center, um centro de teste do Conselho de Enfermagem americano em São Paulo. Então você consegue fazer todo o processo do Brasil. Na minha época eu fazia 99% do processo no Brasil e só vinha para cá para fazer a prova do Conselho de Enfermagem. Agora não, 100% do processo você pode fazer do Brasil. Desde as provas de proficiência de inglês, que você pode fazer em qualquer parte do Brasil, que seja o que tenha teste center do TOEFL ou do IELTS, e a prova do Conselho de Enfermagem americano, o NCLEX, que você pode fazer em São Paulo. Tá? Uma vez aprovado, uma vez inscrito, a empresa que valida o diploma envia a documentação para o conselho de enfermagem que você escolheu, né, que às vezes você escolhe um conselho de enfermagem aqui num estado, aqui nos Estados Unidos, para que essa empresa envie a documentação para esse estado. Esse conselho desse estado vai receber a documentação e vai te dar uma autorização para fazer a prova do conselho de enfermagem americano. Uma vez você com essa autorização, você agenda a sua prova, na minha época aqui nos Estados Unidos, agora em São Paulo. Você agenda essa prova em São Paulo, a data que você vai fazer a prova, você viaja para São Paulo, ou vai em São Paulo, se você for de São Paulo, faz a prova. Uma vez aprovado, pronto. É hora de buscar. Pronto para é hora de buscar o seu sponsor. Que é a pessoa que quer te contratar para ser enfermeira aqui. E o que não falta é sponsor. É isso que eu ia falar para o pessoal. Gente, como que esse mercado aqui da saúde, né, é um mercado que consome mão de obra aqui, não é isso? Fala um pouquinho para a gente dessa realidade do mercado americano aqui em relação aos enfermeiros. Então, se você é enfermeiro qualificado, você já está com o seu NCLEX na mão, com a sua autorização para trabalhar como enfermeira aqui nos Estados Unidos, se tem alguma experiência de preferência na área hospitalar. Por que eu digo na experiência de preferência na área hospitalar? Existe vaga para você trabalhar como enfermeira aqui em qualquer área. Porém, o que é interesse nacional, o que é interesse dos empregadores, são pessoas que vão para a ponta. Existe uma expressão na área de saúde que chama de ponta, é aquele que está lá no hospital. Legal. Então, quem está na ponta são os que mais procurados aqui. Eu não vou dizer que você nunca vai conseguir um sponsor para te colocar como professor, como administrador. Não vou dizer que não exista. Pode até conseguir, mas é mais raro. Pode até conseguir, mas é muito mais difícil. Eu ainda, graças a Deus, não tive ainda que ser hospitalizado, tratado em nada em hospital aqui. Mas das pessoas com quem eu já conversei, falaram assim, gente, tudo são os enfermeiros que fazem. O médico vem depois que já está tudo pronto, ou ele dá ou uma pincelada ali, ou a opinião final. Na então, verdade, assim, muita gente só assina. Só assina, o enfermeiro faz tudo. Então, assim, eu imagino que a demanda por enfermeiros é porque eles meio que são
também os médicos, entre aspas, estou falando, não estou desmerecendo, ao contrário. Eles fazem esse papel aqui com maestria e as pessoas elogiam esse trabalho, assim, valorizam esse trabalho, porque vocês estão realmente na linha de frente. Então deve precisar de muito enfermeiro aqui, né? Isso. E um outro motivo que exige muito enfermeiro aqui nos Estados Unidos é por um simples fato. O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, eles não têm autonomia para dar uma medicação. Então, o que no Brasil acontece de que o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem acaba fazendo muitas funções do enfermeiro no Brasil... Lá eles podem, sei lá, colher o sangue, pode dar um remédio... Pode. Aqui não. Então, no Brasil, era comum ter, num setor, um enfermeiro e 4 técnicos. Certo. Porque o técnico acaba ajudando realmente, acaba sendo... A demanda, né? Auxiliando o enfermeiro nesses pontos. O enfermeiro acaba sendo algo muito mais burocrático, ou seja, cuidando mais da papelada, e o técnico mais na prática. O que não acontece aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, como o técnico de enfermagem não pode fazer muita coisa, então é muito comum você num setor ter 5 enfermeiros e 1 técnico. Contrário, né? É, ao contrário. Então eles precisam muito mais de enfermeiro do que por conta disso, um dos motivos por conta disso. Então, a necessidade de enfermeiro aqui na ponta, no hospital, é muito grande. Então, se você tem experiência, de preferência na área hospitalar, se você tiver experiência na área de emergência, por exemplo... É um prato cheio. Eles vão você poder disputar escolher... você. Você vai poder escolher quem vai ser o seu empregador. Se você tem experiência na área de emergência, por exemplo, você vai poder escolher quem vai ser seu empregador. Gente, olha que bacana. Estou encantada com essa informação, sabe? Porque a gente lida aqui com muitas dúvidas e a maioria das profissões, as pessoas têm que chegar aqui e ainda tem que investir um tempo em estudos mesmo. Então, assim, os advogados, por exemplo, perguntam, como que revalida? Chega aqui, tem que fazer o mestrado, tem que fazer a prova do bar. Ou seja, não é equivalente, assim, automático, igual é o caso da enfermagem. Então, assim, olha, para você que está ouvindo essa entrevista, ou seja, existe um caminho e que pode ser feito no Brasil. Essa que é a grande vantagem, você economiza dinheiro. Eu queria que você explicasse isso para o pessoal, porque tem como a pessoa vir para cá, por exemplo, com o F1, né, o visto de estudante, vou fazer faculdade de enfermagem nos Estados Unidos e quero ser enfermeiro aí. Esse caminho existe também? Existe, mas é um caminho mais difícil, vou dizer mais difícil. Por quê? E mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro. Por isso que eu estou dizendo que é mais difícil, porque o dinheiro é uma barreira, né? Para mim foi... Porque eu poderia muito bem ter pensado, vou fazer o curso de enfermagem nos Estados Unidos. Mas para você fazer o curso aqui, você precisa ter o F1, que é um visto específico, não basta um visto de estudante qualquer um, é o F1. E não são todas as faculdades que autorizam pessoas que não têm green card, que não são moradores aqui nos Estados Unidos, a fazer o curso aqui. Existem 3 faculdades aqui na Flórida, por exemplo, que aceitam F1. Porque existe uma diferenciação para a área médica, só para vocês entenderem. Isso. Então, às vezes a pessoa vem com o F1, mas ela não pode fazer o curso da área médica. Então, são na restritos. área de saúde é restrito, então existem e além de ser restrito, não são faculdades públicas. Não são faculdades públicas, exato. São faculdades privadas, na qual custa muito mais caro. O custo chega a ser 3 vezes mais caro do que para um residente aqui da Flórida. Não necessariamente então, um americano, para um residente da Flórida. Existe um custo da faculdade e que ainda é maior para o estrangeiro. Sim, o custo é maior para estrangeiros. E aí nós estamos falando de um curso o quê? De uns 4 anos? Um curso de 4 anos, tá? Que na qual você vai gastar por ano, eu não vou dizer preço, mas você vai gastar muito mais do que pelo menos o dobro ou quase o triplo de um morador aqui da Flórida. E detalhe, né? Com o visto F1, que é um visto que você não pode trabalhar. Exato. Cônjuge também não. Exato. Né? As pessoas pensam, vou para lá e vou... Lembre-se que o visto F1 não permite que você trabalhe, então você não vai poder trabalhar. Ou você é muito rico, consegue se sustentar com o seu dinheiro do Brasil aqui, e mesmo 4 anos, e não é garantia de você conseguir o seu green card no final do período, depois que de formado aqui. É mais fácil? É possível? Mas não é garantido. O EB3, o visto que eu fiz, por ser Schedule A, o que é Schedule A? São profissões que os Estados Unidos precisam muito. Então, eles facilitam para essas empresas, para essas profissões que são Schedule A, de entrar para cá com visto de imigração, né? Um visto de imigrante. Então, o EB3, por ser um visto Schedule A, por ser a enfermagem, por ser um Schedule A, é muito mais barato e acaba sendo mais rápido, porque você já é enfermeiro no Brasil. Então, o processo, se você for aprovado de primeira em todas as provas e todas as etapas,
você consegue fazer de inscrição na empresa que valida o diploma até pisar nos Estados Unidos em 1 ano e meio. Nossa, gente, isso é fantástico. É um prazo muito curto, assim, considerando o tempo, né, que as pessoas às vezes demoram para conseguir um processo como esse, um green card, né? Tem pessoas que esperam 10 anos para conseguir green card. Tem empresas que Tem esperam 10 estudos aí anos. que a média de legalização é em torno de 15 anos, por exemplo, considerando as pessoas, né, que conseguem 1 ano, as outras que demoram 20, então, assim, média de legalização de imigrantes que deixam para se legalizar aqui é média de 15. Então, assim, falar em processo de 1 ano e meio é realmente... É muito interessante, né, para quem está lá. Vamos dar uma recapitulada aqui, ajudar o pessoal a fazer a escadinha aí do caminho. Então, o passo a passo é o seguinte, pessoal. Primeiro, ser enfermeiro. Não técnico, não auxiliar. Enfermeiro. Segundo, falar inglês. Porque você precisa passar na prova do conselho da proficiência de inglês. TOEFL ou IELTS, tá? São provas exigentes. Por quê? Eles exigem um mínimo que você de nota na parte de speaking. Ou seja, na parte de falar. No TOEFL é 26 pontos de 30. Ou seja, de 30 possíveis você tem que tirar 26 pontos. No IELTS é 7 de 9. O máximo é 9 e você tem que tirar uma nota 7. Só na parte do speaking. Gente, não dá para ser um information. É um inglês mesmo. Você tem que saber falar inglês. Aprovado na prova de a prova de proficiência de inglês, é hora de você validar o seu diploma. Uma vez seu diploma validado, a empresa vai enviar as informações dizendo que você é um enfermeiro equiparado com um enfermeiro americano para o conselho de enfermagem do estado que você escolher, tá? Por exemplo, você escolheu a Flórida. Então, essa empresa vai enviar as informações para o Conselho de Enfermagem da Flórida. Chegando aqui, você vai se inscrever no Conselho de Enfermagem da Flórida, vai seguir os passos deles, o que eles pediram, o passo a passo que eles pedirem, e eles vão te dar uma permissão para fazer a prova do Conselho de Enfermagem. Ah, tá. Essa que pode fazer lá em São Paulo. Isso. Com essa permissão em mãos, aí sim você pode entrar numa empresa. E essa empresa, você agenda tudo pela internet. Você consegue agendar aonde você quer fazer a prova. Se você quiser passear aqui nos Estados Unidos, fazer a prova aqui nos Estados Unidos, você vem aqui passear e faz a prova aqui. Faz a prova e volta. Se não, mais cômodo, de forma mais cômoda. Mais econômica. Mais econômica, que na minha época não existia. Foi fazer em São Paulo. Então, você se inscreve nesse test center, nesse centro de teste em São Paulo, você vai lá fazer a prova. Passou nessa prova, graças a Deus, aí sim está pronto. Você se transforma, de ator, você passa a virar passageiro no processo. Por quê? Que é hora de você buscar um sponsor. E eu achei legal da sua história, Márcia, porque às vezes a pessoa está escutando a entrevista e fala assim, esse cara já devia conhecer alguém lá, já devia ter um QI, já devia ter um cara lá, um médico famoso que ia contratar ele no hospital. Você achou seu sponsor na internet? Sim. Procurando lá. Como que você procurou lá? Fala pra gente aí. O que você jogou lá? Eu procurei no Google empresas, em inglês, óbvio, empresas que contratam enfermeiros estrangeiros. Bem óbvio, né, gente? Mas assim, o que eu tô querendo mostrar é que assim, que é correr atrás mesmo, né? Ou seja, e outra coisa que eu achei legal que a gente conversou antes da entrevista também é que pra sua proficiência de inglês você se preparou sozinho. Sim, me preparei sozinho porque eu aprendi inglês sozinho. Bem autodidata. E foi difícil, vamos não facilita nada não. Vamos contar um segredinho aqui que a esposa fala inglês, tá, gente? É professora de inglês. E eles costumam brincar de falar inglês em casa. Vou contar um segredo. A gente fala inglês dentro de casa, mas ela não sabe a estrutura do TOEFL e do IELTS, então e para você ser aprovado, você não basta saber inglês, você tem que saber a estrutura da prova. Legal. Então ela acabou não conseguindo me ajudar nesse ponto, porque ela não tem essa experiência em ensinar só de forma de gramática. Ela sempre me ajudava na gramática, quando eu errava alguma coisa de gramática. E eu, como aprendi inglês sozinho, eu erro muito em gramática. E ela me ensinava, não é assim que se fala, é assim, tudo mais, isso me ajudou. Não, mas eu estou querendo aqui enaltecer realmente essa questão assim, autodidata e da iniciativa. Puxa vida, porque às vezes a pessoa fala, como é que consegue isso? Me passa o site daquilo. Gente, vamos correr atrás, porque tem jeito, As né? informações estão todas aí. Você consegue fazer tudo com as informações disponíveis. Hoje em dia tem muita informação. Na minha época tinha menos informação. Hoje em dia tem muito mais informação. Só com esse vídeo aqui, né, gente? Já abrimos todos os caminhos aí para o pessoal do Imigre Fácil. Márcia, eu queria uma curiosidade. Essa prova, a prova do conselho, muito difícil? Ela é diferente de tudo que a gente conhece no Brasil de prova. Porque a gente está acostumado com concurso público no Brasil e provas.
E as provas do concurso público e provas em geral da faculdade, geralmente é assim, né? Tem um enunciado e tem 4 ou 5 alternativas, na qual 4 estão erradas e uma está certa. Ou Sim. 3 estão erradas e uma está certa. Na prova do NCLEX, não, é uma prova diferenciada que ela testa o seu raciocínio crítico. Então tem um enunciado, 4 ou 5 alternativas, sendo que todas estão certas, você tem que escolher a mais certa. Meu Deus. Então você não tem como chutar. Porque às vezes na prova do Porque concurso tudo faz público, sentido ali. se Porque tem você umas que são ridículas, né? Exato. Você elimina Quando ridícula, quando depois você você vem em concurso fica de público, duas. você elimina 2 ou 3, porque essa com certeza está errada. Tá errada, é. E vou chutar numa dessas 2 ou 3. É verdade. Aqui você não tem como chutar. O sistema do NCLEX não tem como você chutar. E como é uma prova de computador, ela é uma prova, chama de prova inteligente, que é assim que eles chamam. Toda vez que você acerta uma questão, o computador vai escolher a próxima questão mais difícil. Uau. E toda vez que você erra uma questão, o computador vai escolher uma prova para você mais fácil. E você Então. começa, imagina uma linha imaginária, e você começa aqui. Sendo que essa linha imaginária é a linha da aprovação. Acima dessa linha você está aprovado, abaixo dessa linha você está reprovado. Então, você está aqui. Toda vez que você erra, você desce nessa linha. Toda vez que você acerta, você sobe nessa linha. Se com o passar das questões você estiver muito abaixo e o computador julgar que você não vai conseguir subir mais, a prova para ali e você está reprovado. Nossa. Só que você não sabe que está reprovado ou não. Entendi. E o contrário também é verdadeiro. Se você acertou e o computador julgar que você não vai mais descer, cair. A prova para ali e você está aprovado. Então a prova pode durar de 80 a 260 questões. Nossa. A partir de 80, você vai receber questão até 80. Garantido, até 80 questões você vai receber questões. Muitas horas, inclusive, de prova, São né? 6 horas de prova. Nossa. Mais que um vestibular. É um São vestibular. 6 horas de prova. Muito cansativo. Agora, na pandemia, eles estão fazendo uma prova mais reduzida. Tá? Eu não sei como funciona agora na pandemia, mas eu acho que eles reduziram para 4 horas. Mas eu não sei como funciona. Mas vale a pena, né, Márcio? Me fala um vale. pouco da sua realidade hoje aqui como enfermeiro nos Estados Unidos. Porque esse quadro, na verdade, é para falar da história de imigração da pessoa. Agora eu quero saber desse Márcio, que estava ali com o visto já no passaporte e veio. Veio com a família, já com filhos? Sim. Como é que foi essa adaptação? A adaptação foi... Adaptar com coisa boa é fácil, né? Quem não adapta? Adaptar com ar-condicionado central na casa né? fácil. Com esses parques públicos lindos público, aqui. É fácil, né? Mas brincadeiras à parte, existe, lógico, os desafios. Então eu estava no Brasil, como estavam comentando antes, trabalhando muito, 72 horas por semana, com pouco tempo para a família. Eu ganhava bem, mas o dinheiro, eu não tinha tempo para gastar o dinheiro que eu ganhava, porque eu trabalhava muito. Então, o motivo que me decidi vir para os Estados Unidos não é ficar rico. Então, se você quiser vir para os Estados Unidos e ficar rico, desiste, porque você não vai ser rico como enfermeiro. Você vai ganhar bem, você vai ter uma vida razoável, você vai ter uma vida confortável, mas você não vai ficar rico. Tá? Então, minha intenção nunca foi ficar rico, nunca foi ganhar dinheiro, e sim ter mais tempo para mim, para minha família e tudo mais. Tanto que, quando eu vim aqui para os Estados Unidos e comecei a trabalhar, pela primeira vez na minha vida, eu trabalhei num emprego só. Eu nunca tinha trabalhado em emprego só, desde que eu me formei. Então, eu passei de 72 horas por semana para 36, literalmente a metade. Literalmente. Então, hoje em dia, eu trabalho 3 plantões por semana, que geralmente eu consigo escolher quais são os dias que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar segunda, terça e quarta, essa semana que vem eu quero trabalhar tal dia. Então, eu consigo trabalhar 3 dias por semana. E muitos hospitais te dão essa liberdade para escolher os dias que você quer trabalhar. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, meu sponsor me levou para o Tennessee, que é um estado mais tranquilo, o custo de vida mais baixo. Então, eu comecei a trabalhar lá em psiquiatria infantil, nesse hospital lá no Tennessee. E eu comecei a ter realmente tempo para minha família. Aquilo que eu vim, eu comecei a ter. É um motivo, você veio buscar, né? Agora, quais são os perrengues? Não pode ser falar que são tudo flores. Quais são os perrengues? O principal Eu já ia te perguntar, porque o pessoal que adora quando conta os perrengues, entendeu? O pessoal gosta de saber dos perrengues. O perrengue principal embora a gente fale inglês, por isso que eu falo que você precisa falar inglês. Embora eu seja fluente, eu fui aprovado na prova do conselho de enfermagem, eu fui passado na processo de inglês, o dia a dia é diferente. Porque você vai lidar com diferentes sotaques, você vai lidar com pessoas falando ao telefone, você vai lidar com criança, com adulto, e é muito difícil. Nesse ponto, você dá um estresse, né? Você dá uma angústia. Porque quando no Brasil, você fala inglês por esporte, quando você quer falar. Quando você vem para cá, principalmente no Tennessee, que é um estado mais americanizado, menos culturalmente, turismo, não tem muito brasileiro, a comunidade brasileira é muito menor do que na Flórida, do que
Nova York ou outros estados que a comunidade brasileira é maior, Forte. te obriga a falar inglês 24 horas por dia, o tempo todo. Então você não tem a escolha de falar, então dá uma dor de cabeça, dá um cansaço mental. Então tem esse perrengue. Outro perrengue é família, né? Sua família continua no Brasil. Embora você traga seu familiar imediato, esposa, filho, mas seus pais, seus irmãos, seus amigos estão todos no Brasil. Eu vim pra cá, 6 meses depois que eu vim pra cá, meu pai faleceu. Nossa. E essa é a parte ruim, né? Você não tem como dar suporte para sua família, não tem como você voltar e ir no enterro, ou mesmo estar lá para sua família fisicamente, né? Você não foi? Não fui, não tinha como. Então, tem esses perrengues também, não é só flores, não. No início, lembre-se que você chega aqui do zero, então você tem que montar uma casa. Então, traga algum dinheiro, porque montar a casa é caro. Comprar móvel, comprar televisão. Embora tudo seja barato... Aqui na Flórida tem que comprar um carro. Tem que comprar carro. Ou um ou dois. Se você não morar em Nova York ou no centro da Califórnia, você precisa comprar carro. De qualquer maneira aqui nos Estados Unidos. Porque tudo é muito distante. Tudo é muito distante. No Tennessee tudo é muito distante também. Então você tem que ter carro. Então você comprar carro, comprar móvel, fazer sua vida. E lembre-se que você chega aqui com o seu histórico de crédito, embora os juros sejam baixos, mas você chega aqui com um histórico de crédito zero. Então, os juros, existe, né, os juros são baixos para quem tem um histórico de crédito bom, alto, com uma pontuação alta. Você que está com zero, as pessoas não te conhecem, então ninguém vai te emprestar dinheiro. Não tem a ajudinha lá Aqui não tem parcelado, não né? tem Então, parcelado. assim, vai comprar os móveis da sua casa, não tem 10 vezes sem juros. Então tem essas dificuldades. Então você precisa saber disso e lidar com saudade. E geralmente uma coisa que eu falo muito para as pessoas que me seguem na internet e querem fazer esse processo muitas das vezes as pessoas pensam o enfermeiro está fazendo o processo e esquece que o cônjuge tem que saber inglês também. Porque quando o cônjuge chega aqui, o cônjuge vai querer trabalhar e não vai poder trabalhar, não vai conseguir emprego fácil, porque não fala inglês. Tem muito emprego, mas você precisa falar inglês. Então, cônjuge, geralmente é a mulher que é enfermeira, né? Que a enfermagem, majoritariamente, é uma profissão feminina. É verdade. Então, os cônjuges geralmente são homens que estão acostumados a trabalhar no Brasil. Quando chega aqui e não consegue trabalhar, bate uma deprê. E outra, né? Às vezes vai vir com uma profissão que também não é tão fácil, vamos dizer assim, revalidar aqui. Então, às vezes o cara é engenheiro, vai chegar aqui, a engenharia dele, ele não tem curso superior aqui. Vai ter que começar a trabalhar com outro, vai ter que abrir a mente, vai trabalhar com outra área. Então, assim, por isso que eu falo, a preparação para vir para cá facilita a estadia. É um fator de sucesso. Exato. Né? Se você não vier para cá preparado, as chances de dar errado, embora seja tudo muito fácil, muito mais fácil, tem a facilidade de você conseguir o visto, as outras coisas tornam mais difícil o seu dia a dia, a adaptação. Legal. Né? Porque quanto mais preparo também, mais você consegue entender as diferenças, né? Exato. Acho que a questão são as diferenças. Por falar em diferença, existem aqui vários tipos de enfermeiro, é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para o pessoal, porque assim, no Brasil, basicamente você tem o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Isso. E ali estão todas as atividades que eles podem fazer. Aqui nos Estados Unidos a gente já falou um pouquinho da diferença, por exemplo, porque ele atua um pouco como médico. Isso. Existem tipo classificações que o enfermeiro pode ter, é isso? Como que funciona? Aqui tem o CNA, por exemplo, que é como se fosse um auxiliar de enfermagem. O LPN, como se fosse um auxiliar de enfermagem um pouquinho mais especializado. O enfermeiro sem bacharelado, que é um enfermeiro que é um enfermeiro, pode fazer quase tudo, mas ele não tem um bacharel, não pode dar aula, por exemplo. Mas ele seria formado o quê? No college daqui? Faz um college. Que são em torno de 2 anos o curso. Tem o RN, que é esse enfermeiro sem o bacharelado, e tem o RN BSN, ou com bacharelado, que é o enfermeiro brasileiro, quando chega aqui, chega nessa... Que é o equivalente a esse aí. Que é o topo dos enfermeiros generalistas. Certo. Depois disso, tem os mestrados e doutorados. Quais são os mestrados? Existe uma função aqui chamada, que não existe no Brasil, que é o Nurse Practitioner. O Nurse Practitioner é o enfermeiro, eu não gosto dessa expressão, mas é o enfermeiro quase médico. Eu não gosto dessa expressão porque desvaloriza. O que ele pode fazer? Ele Tudo. Ele pode prescrever, ele pode diagnosticar uma doença, ele pode tratar a doença.
Em alguns estados, o nurse practitioner tem total liberdade para fazer, total liberdade. Você não precisa de um Ele é um clínico, médico então. por trás. Aqui, alguns estados dão liberdade relativa, com supervisão de um médico. Aqui na Flórida estão tentando aprovar a lei para ser sem supervisão, ser ilimitado, mas por enquanto ainda é limitado. Então o nurse practitioner, que pode ser um doutorado ou um mestre, aí sim pode ter um nurse practitioner clínico, aí sim são as especializações. O nurse practitioner clínico, o nurse practitioner de criança, de adulto. No meu caso, que eu estou fazendo o mestrado, estou terminando o mestrado agora, o nurse practitioner. Que legal. Para psiquiatria, então eu vou poder... Você muda de classificação e também tem as especializações dentro dessa nova classificação. Isso. Uma vez formado, eu vou poder prescrever medicação, poder atender o paciente, diagnosticar uma doença, o salário aumenta. Então, essa é a função do nurse practitioner, tá? Que chama Bom saber, gente, que a minha psiquiatra está no Brasil, agora eu já vou ter o máximo para poder prescrever. É verdade. Por exemplo, quando a gente marcou uma urologista para nossa filha e para o nosso filho, quem atendeu ela não foi um urologista, foi um nurse practitioner especializado em urologia. Legal. Então, ela prescreveu o exame, prescreveu medicação. Na pediatria também tem esse tipo de especialização? Sim, tem. A midwife, que é aquele que chama as enfermeiras que fazem parto, que no Brasil a gente vê muito midwife, né? São nurse practitioner que podem realizar parto. Como se fosse de obstetrícia. Isso, nurse practitioner de obstetrícia. Eles realizam partos, fazem um pré-natal, fazem um pré-natal completo. Entendeu? E fiquei surpresa também de saber que aqui o anestesista pode ser enfermeiro. Sim, o anestesista também. Só que aí são um nível de doutorado e são quase uma outra faculdade. São mais 4 anos e muitas das faculdades exigem devoção exclusiva. Ou seja, você não pode trabalhar enquanto faz o curso. Nossa. Então, é muito específico mesmo. Mas também, é outro patamar também de enfermagem. Que é o enfermeiro que trabalha com anestesia, que vai trabalhar com cirurgião, com médico cirurgião. Ele vai aplicar toda a anestesia do paciente. O salário é incrível, porém tem essa dificuldade. Então, se você conseguir se você for arrimo de família, você provavelmente não vai conseguir fazer... Porque vai ficar 4 anos aí sem trabalhar. Sem poder trabalhar. Entendi. Você tem que ter uma pessoa por trás, que alguém que te apoie financeiramente para você poder fazer esse curso. Mas eu acho legal para o pessoal saber essas diferenças, assim, né? Porque eu jamais poderia imaginar. Ou seja, para mim, enfermeiro é enfermeiro, e aqui nos Estados Unidos a gente vê que não é bem assim. Isso, essa diferença clara que existe faz com que o enfermeiro seja muito respeitado. No Brasil, infelizmente, a gente o enfermeiro é considerado ainda como um ajudante do médico. Aqui nos Estados Unidos, sabe que o enfermeiro é uma profissão diferente do médico e um respeito impressionante. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu gosto sempre de falar. Por exemplo, aqui existe uma expressão que eles usam para militar, que chama thanks for your service, ou thank you for your service, que significa uma tradução ao pé da letra, obrigado pelos seus serviços. Obrigado pelo que você fez, pelo que você fez, ou que você faz. O mesmo se aplica para os enfermeiros. Por exemplo, um rapaz da internet, está lá na internet lá em casa, e a gente conversando, eu falei que eu era enfermeiro. E, imediatamente, obrigado pelos seus serviços. E quando estou conversando com alguém, porque eu sou enfermeiro. Muito obrigado pelos seus serviços. Thank you for your service. A gente foi num parque e costumam falar, antigamente falava-se muito antes da pandemia, falava-se muito, agora quem for militar, levante-se, uma salva de palmas para os militares. Eu vi isso no 4 de julho, levante hoje quem é aeronáutica, levante, aí fica todo mundo de pé, aplaude, eu fui num parque, estava acabando, acabando as restrições aqui, então já estava abrindo mais, eu fui nesse parque com a minha família, e no parque falou assim, quem é enfermeiro, levante-se. A gente levantou e todo mundo batendo palma pra gente. Que legal, cara. Quem me fala aí, gente, conta aqui nos comentários. Você que é enfermeiro no Brasil, você poderia imaginar um negócio desse? Ficar de pé os enfermeiros para a gente poder aplaudir e agradecer pelo seu serviço. É verdade. Então a gente é reconhecido financeiramente porque é uma profissão diferenciada que ganha um salário que você não vê. Então, eu queria fazer essa pergunta indiscreta, não sei até que ponto você está disposto a falar, ou por hora, por semana, por mês, como é que é hoje? Sem problema nenhum. O salário mínimo aqui na Flórida, acho que em torno de $10 por hora. Sim. Em torno de $10. Um enfermeiro recém-graduado aqui na Flórida começa ganhando em torno de $29 a $31 por hora. Nossa, então, 3 vezes mais do que um salário mínimo.
Hoje em dia, como eu tenho mais experiência, eu consigo tirar $40 por hora, 41 dólares por hora. Isso aí por mês para o pessoal ficar com a referência melhor? Porque a gente Eles pagam, pensa... pagam por quinzena, né? Então, por quinzena, em torno de $2.500 por quinzena, $5.000 por mês, contando os descontos, tá? Contando já abatendo o imposto de renda. Tá? Nossa, então, em torno de $5.000 por lembrando mês. que você trabalha ainda com aquela carga horária de, Sim, de 30... 36 horas por semana. Mas isso sem fazer hora extra, porque um plantão extra, como a gente está precisando muito, cada plantão extra que eu faço, são $1.100 a mais. Uau. Um plantão extra que eu faço. Então é muito bom, gente, porque uma renda de $5.000 aqui para uma família vive bem, vive tranquilo, bem. Né? Vive bem. Tranquilo, ainda mais trabalhando três plantões na semana. 3 plantões por semana. É o que você veio buscar, né? É o que eu vim buscar. Trabalha não sou rico, porém... Vive bem com a sua família, falando sobre salários, então, um auxiliar de enfermagem ganha em torno de uns 13 a 15 dólares. O RN, que é aquele que não tem bacharelado, vai ganhar em torno de 25, 28 dólares por hora. O que tem bacharelado ganha em torno de... Estou falando de salário inicial, né? Em torno de 30 dólares por hora. E o nurse practitioner vai ganhar em torno de 50 dólares por hora, um pouco mais. E o psych nurse practitioner, que é o que eu estou fazendo, vai ganhar quase 100 dólares por hora. Nossa, excelente, hein? Então você já respondeu a pergunta que eu costumo fazer quando a gente está indo para o final da entrevista, que é assim, Márcia, esse processo. A gente sabe que existe um preço a pagar da imigração, né? Você falou aí da saudade, a perda do seu pai, assim que você chegou. Eu imagino que talvez as filhas sintam saudade da avó, dos primos, eu não sei, né? A estrutura familiar. Então, existe um preço. Mas, ao final, você olha para trás e olha para a sua vida hoje. Valeu e vale a pena? Para mim, valeu. Porque eu consegui... eu não vou responder para os outros. Mas, para mim, no meu caso, valeu porque... eu consegui o que eu queria, que era trabalhar menos, ter mais tempo para mim e para minha família. Então, era isso que eu queria, trabalhar menos, trabalhar um emprego só. Eu não conseguia fazer isso no Brasil, não conseguia. E ainda teve desdobramentos que talvez você nem imaginava, como, por exemplo, ser aplaudido num parque pelo mérito da sua profissão, né, de querer ajudar. E em inglês tem uma expressão chamada os perks, ou as vantagens da profissão, você fica cansado? Fica. Não tem horário de descanso. Quando no Brasil existe horário de descanso à noite. Enfermeira aqui não tem horário de descanso. Trabalha bastante mesmo. Se você está trabalhando à noite, se você vier para cá trabalhar à noite, você vai trabalhar às 12 horas acordado lá. Não tem aqui o quartinho do descanso? Quartinho de descanso, umas horinhas para deitar e dormir? Porque a minha irmã é tem. médica, eu lembro dela na residência falando que tinha o quartinho aí, alguém ia lá, chamava. Até os médicos da emergência ficam do nosso lado o tempo todo lá. É porque ela é médica e eu lembro da residência médica ela falando. Não tem. Fica acordadinho tá vendo, gente? Tudo tem o seu preço, tudo tem dos dois lados. É um país capitalista, onde você trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Tem as partes não tão legais aqui, que o sistema de saúde aqui no americano não é tão legal, não é como o Brasil. No plano de saúde aqui, por exemplo, tem sempre coparticipação, tem sempre uma caixinha de surpresa, embora você pague por mês. O plano de saúde quando você usa, tem uma caixinha de surpresa e um pouquinho a mais lá. No Brasil, você paga lá e você não se preocupa, porque você pode usar à vontade, porque o plano é 100% coberto, aqui não é. Tem essas desvantagens, porém, no meu ver, na minha experiência, foi positivo e valeu a pena. Essa é a resposta. Valeu e vale a pena, então. Valeu e vale a pena. E aí, esse pessoal que está assistindo a gente, está assistindo o Imigre Fácil, porque está ali, às vezes, com um caderninho, com a planilha aberta, está planejando a vida para cá. Sei que você já falou muita coisa, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem, o seu conselho, né? Apesar de que o pessoal fala que se fosse conselho bom, eu não acredito muito nisso, mas, enfim. O que você falaria para esse pessoal, para a gente encerrar nossa conversa, que foi tão boa? Eu ainda gosto de dar conselho, sou uma pessoa que dá conselhos bons de graça, sim. Então, assim, o conselho que eu te dou é se prepare. Se você não fala inglês, fale inglês, tá? Invista no inglês. Ele vai abrir as portas para você. Se você não quiser aqui nos Estados Unidos, tem Canadá, o inglês abre portas. Então, fale inglês. A segunda uma vez que tudo está se preparando, está se caminhando para vir para cá, se prepare financeiramente, emocionalmente, porque é uma mudança não só de vida, mas de tudo, cultura, tudo.
É uma mudança muito grande. Então se prepare, venha para cá preparado, com a mente aberta, aceite a cultura, já que você vai vir para cá, não critique a cultura americana, não. Aceite a cultura americana, pegue o que for bom para você, não pegue o que não for bom para você, tá? E é isso. E inicie, não se deixe passar pelos perrengues, porque eu tive vários perrengues, vim para cá, não passei de primeira em algumas provas, deu vontade de desistir, mas não desista dos seus sonhos, não desista do caminho. O caminho não vai ser fácil, mas não é só porque tem buraco na pista que você vai desistir de viajar. Não é verdade? Verdade. Então, legal, viu? Esse compartilhamento aí de que não passou de primeira em todas as provas. Eu tava com a impressão de que você era aquele Caxias que saiu passando em primeiro lugar em tudo para hoje ser esse enfermeiro aí de sucesso. O mestrado é muito difícil, eu passo um perrengue danado com o mestrado aqui. Não é fácil, então a gente passa perrengue, mas é sempre com foco no seu objetivo, que é trabalhar menos, no meu caso, trabalhar menos, ter uma vida mais confortável, qualidade de vida. Era a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos aqui, que eu vim para cá, e eu percebi que eu conseguia parar no sinal vermelho à noite. É uma coisa simples, né? Não uma ficar coisa preocupado. E sem ficar preocupado, me chocou, assim, eu fiquei assim, caramba. Eu percebi o impacto que é, a diferença que é. Não foi preço de nada, o que me chocou foi eu parar no sinal vermelho à noite. Acredite ou não. No Rio de Janeiro as pessoas não param mais em sinal vermelho à noite. E aqui você para, a rua deserta, e você para. Então, são coisas simples, uma coisa boba, banal. A gente também, numa viagem a turismo para cá, nós desencontramos 2 carros e aí uma família ficou esperando a outra de madrugada, assim, voltando de um parque, tipo, meia-noite e meia, 1h da manhã. E aí a gente desceu para ficar mandando mensagem, mandando a localização. E eu fiquei pensando nisso também. Falei, nós estamos aqui parados no estacionamento do McDonald's, 1h da manhã, todo mundo com o celular na mão, tranquilamente. E aí você quer ainda mais? Parou um carro. Falei, meu Deus. Aí ele veio perguntar, vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês acharam estranho uma família parada no estacionamento com o celular na mão. Vocês precisam de ajuda? Vocês precisam de alguma coisa? Então, assim, as pessoas ainda falam, americano é frio, não sei o que e tal. Ainda tem esses preconceitos. Né? Ou seja, eu lembro que esse dia eu voltei para casa, assim, espantada com a segurança, com tudo isso. Foi a coisa que mais me impactou, eu lembro que foi isso. Uma tranquilidade, né? A tranquilidade assim, que eu não tinha. Uma tranquilidade que não tinha. Assim, eu, morador do Rio de Janeiro, pegando um ônibus, engarrafamento, uma tranquilidade que eu não tinha. Então, eu realmente... Então, pessoal, vai ter perrengue? Não vai ser fácil, não vai ser tudo flores, tá? Estranhe se você receber propostas milagrosas, né, e tudo muito fácil, estranhe, porque não é nada fácil, porém vale a pena. Ótimo. A gente já estava deixando passar batido isso aí, só para a gente encerrar. Empresas que devem estar prometendo mundos e fundos. Eu imagino que com essa necessidade de enfermeira aqui, deve ter gente prometendo aí mundos e fundos. Pode vir sem fazer exame, pode vir sem falar inglês, esqueça as promessas fáceis. Eu não gosto de nada que aparenta ser muito fácil. Eu particularmente não gosto disso. Promoções milaborantes na internet, uma coisa que custa $100 ou R$100, vendo por 5. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então desconfie sempre. Busca a idoneidade da empresa. Existem várias empresas que fazem seu sponsor. Tem muitas vantagens, sim, porque as empresas querem trazer você para cá. Porque os Estados Unidos precisam de enfermeiro. Tá? E essa demanda é muito grande e vai ficar maior. Tá? Porque os Estados Unidos está ficando um país mais populoso, mais idoso. Não tanto mais populoso, mas mais idoso. Vai precisar muito de enfermeiro. Então, vão te oferecer muitas coisas boas, sim. E pode ser verdade. Pode ser verdade. Mas, por exemplo, vir para cá e falar que você vai atuar sem fazer o exame do conselho. Isso é impossível. Isso não vai. Isso é impossível. Bom, pessoal, e assim como o Márcio, eu sei que tem muita gente nos assistindo que gostaria de dar entrada nesse processo, de começar, de saber que empresas podem ser o seu sponsor aí, que querem começar esse processo de revalidação, não é isso, Márcio? Quer saber o passo a passo, quer ajuda, né, durante esse passo a passo. Esse tempo aí. E a gente decidiu, então, oferecer algo especializado para você que é enfermeiro, que gostaria desse passo a passo. Então você pode entrar em contato conosco nesse link que está aqui na descrição e nós do Amigo e Faz, juntamente com o apoio do Márcio, da esposa dele, nós vamos preparar você para todo esse caminho e quem sabe no futuro tá aqui sendo entrevistado, Amigo e Faz, contando sua história de sucesso, tá bom? Entre em contato conosco, não perde tempo não e a gente vai bater um papo sobre isso. Até mais, pessoal, e até a próxima, Até a próxima. Tchau, tchau.